Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Quantos estão felizes com Jesus? Digam amém. Amém? Acho que para Jesus é um pouquinho mais forte, né? Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Irmãos, Deus é soberano, é fiel, é maravilhoso. E nós vamos ver um pouco dessa maravilha de Deus nessa noite, na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Eu te convido para abrir no capítulo 4, ok? Capítulo 4. Louvado seja Deus. Filipenses, capítulo 4. Quantos abriram? Digam amém. A partir do verso 1, Filipenses 4, 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Assentados com os olhos fechados, nós queremos, ó Pai, suplicar ao Senhor, que o Senhor nessa noite faça algo em nosso coração, acerca de lutas que muitos estão passando, acerca de desassossegos na alma, no coração, na mente. Pai, por favor, faz mais uma vez um divisor de águas em nossas vidas, Pai. Que nós possamos sair daqui transformados um pouco mais pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós oramos assim no nome dEle, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo o louvor. Amém? Temos diante de nós a carta de Paulo aos Filipenses, escrita para a comunidade de fé, para a igreja em Filipos. A igreja em Filipos, ela é fruto daquela agenda de Deus, que quando colocada em prática, nos faz lembrar Provérbios 16, 9. O coração do homem faz planos, ou o homem traça o seu caminho, mas o Senhor é quem dirige os passos. Por que eu associei esse provérbio à igreja, à formação da igreja em Filipos? A igreja aos Filipenses. Porque eu me encanto da forma como Deus plantou essa igreja. Essa igreja, ela foi fruto de um não de Deus. Porque Paulo, ele está se preparando com os amigos, com os companheiros, para a sua segunda viagem missionária. Então ele traça um plano. Eu quero ir para a Ásia. Só que a gente já conhece a história que está lá no final do capítulo 15 e o capítulo 16 de Atos. Paulo, ele planeja, só que na hora em que ele começa a se preparar para a viagem, o texto é claro. O Espírito de Deus impediu Paulo. De novo, não só uma vez. Quando você lê o capítulo 16, você vê duas vezes
o Espírito do Senhor impediu que nós viajássemos. Nós só temos essa carta hoje. Essa carta só edifica pessoas há séculos. A igreja de Filipos só foi plantada porque Deus disse não a um servo. Você pode dizer amém? Foi um amém assim meio que, opa, será que Deus vai me dizer algum não? Isso é o que um não de Deus faz e o que é a submissão ao não de Deus faz. Então, Paulo, ele fica meio que sem saber o que fazer, mas para onde Deus está me levando? Tudo bem, eu já entendi que ele não quer que eu vá para a Ásia. E quando você vai para os mapas, e quando você vai traçar o caminho, você percebe que é um caminho estranho, um caminho louco, porque Deus usa as coisas loucas. Só sei que nesse vai e vem de Paulo, quando vê, ele está num porto. Deus diz 2 nãos para ele, quando ele vê, ele está num porto diante que vai dar para a Macedônia. Porque nesse meio tempo, Deus dá uma visão noturna para Paulo. Ele tem a visão do já famoso homem da Macedônia, dizendo o que para Paulo? Passa a Macedônia e nos ajuda. E quando Paulo está confuso nessas viagens, o barco deles fica de frente para a cidade de Filipos e ele vai lá. Paulo chega em Filipos, procura uma sinagoga, uma igreja, não tem. Ele encontra um grupo de mulheres orando na beira do rio. Existe lá uma mulher chamada Lídia, que já tinha um pouco de conhecimento de Deus, mas não sabia quem era Cristo. Paulo ora com elas, e a Bíblia diz que o próprio Deus abre o coração de Lídia. Ela é convertida. No dia seguinte, Paulo vai de novo ao lugar de oração, encontra aquela jovem endemoniada, e aquela menina persegue Paulo e os outros discípulos por dias, até que Paulo, movido pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que não deixou ele ir para a Ásia, Paulo expulsa aquele espírito adivinhador da menina, ela é liberta. Só que aqueles que exploravam a menina ficam ensandecidos com Paulo. Armam um tumulto na cidade até que Paulo é preso. Na prisão você já sabe o que ele fez. Ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, de perguntar por que Deus me trouxe para esse lugar, ele e Silas, eles cantam e oram à noite. E você sabe o que acontece? A estrutura da prisão é abalada, as portas se abrem, o carcereiro percebe algo diferente em Paulo. Paulo evita que o carcereiro tire a sua própria vida. No final da história, o carcereiro pergunta para Paulo: o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E o carcereiro que havia chicoteado Paulo, leva Paulo para a casa dele, limpa as feridas de Paulo, toda a família do carcereiro recebe a Jesus. Paulo, no dia seguinte, ouve o pedido de desculpa dos magistrados, porque Paulo era cidadão romano, e ele ouve o pedido de Lídia, já convertida: venham para minha casa. E ali se estabelece a primeira igreja da Europa, na casa de Lídia, porque um homem foi submisso ao não de Deus. E a carta está aqui. Paulo, ele tinha uma relação de muita gratidão com os filipenses. Era uma igreja que ele amava de uma forma toda especial, era muito grato. Os filipenses cuidavam muito de Paulo. E é justamente nesse momento em que Paulo está preso em Roma, onde ele escreve a carta aos filipenses. Na prisão, Paulo escreve Colossenses, Filipenses, Efésios e Filemão. Paulo encontrou algo muito importante para fazer enquanto estava preso. Paulo encontrou algo muito importante para fazer enquanto os seus próprios projetos não eram realizados. John Stott vai dizer que Paulo, ele estava livre da agitação missionária daqueles dias. Então Paulo começa a ter
uma experiência, tanto que essas cartas escritas na prisão, principalmente Colossenses e Efésios, elas são consideradas as cartas mais cristológicas. Cristo está Ele mesmo ditando para Paulo as cartas. Você que conhece o Peregrino, você sabe, né, do John Bunyan. Você sabe que esse livro, esse excelente livro, também foi escrito enquanto John Bunyan estava preso durante 12 anos. E algumas vezes nós falamos para Deus: Deus, eu estou tão limitado que eu não consigo fazer nada. Será que uma prisão, um encarceramento é uma situação que nos limita? Sim, mas não limitou Paulo, não limitou John Bunyan. Aí o mesmo Espírito que impediu Paulo de ir para a Ásia, o mesmo Espírito Santo que tem impedido você e eu de fazermos alguma coisa. O que tem impedido você de fazer a minha vontade? Qual é a justificativa que eu uso para não fazer a vontade de Deus? Ah, irmã, eu estou numa situação difícil. Você com certeza não está no mesmo lugar de Paulo. Eu com certeza não estou no mesmo lugar de Paulo. É na prisão que Paulo está quando ele recebe a visita de um irmão da igreja de Filipos. Um irmão que ele ama muito, Epafrodito, que ele diz que esse irmão é amigo, cooperador e companheiro de lutas. Paulo diz que Epafrodito chegou às portas da morte por amor a Cristo. Paulo tem ele em alta conta. Ele adoeceu mortalmente, mas ainda assim disse: eu levarei essa oferta para Paulo, para o sustento dele. E as notícias que esse homem, Epafrodito, leva para Paulo, é que faz com que ele resolva escrever uma carta contendo gratidão e encorajamento. Quando você lê a carta de Paulo aos Filipenses, você vai ver que Paulo, ele vai falar sobre a gratidão que ele tem aos irmãos da igreja de Filipos. Ele vai falar sobre um versículo que a gente tem muito em mente: estou certo, convicto, de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, versículo 6. Paulo começa a falar para ele sobre várias questões. E nesse versículo aqui que nós lemos, essa porção que nós lemos, ele começa com algo muito importante. Ele começa com um portanto. Todas as vezes que nós lemos um portanto num texto, eu preciso me atentar para aquilo que vem antes. É uma causa, é como se Paulo estivesse falando por causa disso. Olha o contexto imediatamente anterior. Versículo 3, capítulo 3, versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Ele começa, Paulo diz que mesmo em meio às prisões e às tribulações da vida, é possível ter paz. É possível ter paz. As pessoas hoje, elas estão num estado onde não conseguem encontrar paz, porque estão procurando no lugar errado, na fonte errada, nas coisas erradas. Paulo
fala sobre tudo isso para eles. Olha, é possível, porque esse corpo e a corrupção e a humilhação desse corpo vai ser transformada. É possível, porque a nossa pátria não está aqui. É possível, porque esses que são inimigos da cruz de Cristo, o fim deles é a perdição. É possível, porque eu estou aqui e Deus tem tratado do meu coração. Os filipenses estavam livres, Paulo estava preso. Então, no versículo de número 1, nós vemos a primeira orientação que Paulo pede para que Epafrodito leve para a igreja na cidade de Filipos. Falando para eles, porque eles estavam enfrentando lutas internas, pressões externas. Eles estavam enfrentando e não sabiam como lidar. Então, Paulo, ele passa de assuntos gerais para orientações mais específicas. O versículo 1 diz o seguinte: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria, coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. A primeira orientação que Paulo dá é a firmeza no Senhor. Por quê? Sabendo que esse corpo que hoje perece, que esse corpo que passa por humilhação, que esse corpo terreno que passa por dificuldades, será transformado, como Paulo disse a eles, permaneçam firmes. Sabendo que a nossa pátria, a nossa casa, não é aqui, permaneçam firmes. Sabendo que aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, e muitas vezes, talvez os filipenses, talvez os que moram na Japuíba, talvez os que moram no Brasil, em Angra, mas eles são inimigos da cruz de Cristo. Eles blasfemam contra Cristo. E conseguem coisas, e conseguem trabalho, e têm saúde. Paulo disse, olha, aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, o fim deles é a perdição. Faz-nos lembrar de Asaf, quando Asaf disse, olha, por um pouco os meus pés não escorregaram. Quantas vezes você já pensou nisso? Olha, por um pouco só, eu tinha desistido. Até que eu vi qual é o destino deles. E mais que isso, qual é o meu destino. Então Paulo disse, olha, firmeza no Senhor. Estão lembrados das duas casas? Uma, quando Jesus fala, uma firmada sobre a rocha e a outra sobre a areia. E você vai lembrar que os ventos vieram só sobre a casa que estava na areia? Não. Sobre a rocha. E a rocha é Cristo. A Bíblia diz que ventos bateram contra as duas casas. Tempestades vieram sobre as duas casas. Por que você acha que Deus vai poupar o seu povo da tempestade? Deus não vai poupar o seu povo da tempestade. Deus vai poupar o seu povo na tempestade. Deus não vai livrar o seu povo da tribulação. Deus vai livrar o seu povo na tribulação. A casa que permaneceu de pé, qual a diferença entre as duas? Uma estava firmada na rocha que é Cristo Jesus. Por que, Regina, que muitos não permanecem com a firmeza no Senhor? Porque não estão firmados no Senhor. Não dá para eu firmar nos meus sonhos. Não dá para eu ter firmeza nos meus projetos. Você pode sonhar, você pode projetar, mas a sua firmeza precisa estar no Senhor. Por isso é que Paulo frisa isso. No versículo 1, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Amém?
A firmeza do cristão, ela está no Senhor. Agora leia comigo o versículo 2 e o versículo 3. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. É possível passar pelas adversidades, é possível passar por momentos de crise com a unidade promovida pelo Senhor. Não é a unidade a qualquer preço. É a unidade que o Salmo 133 celebra. Ó, quão bom e quão suave é, irmãos, que vivamos em união. Não dá para que algo de extraordinário aconteça, que será a conclusão dessa passagem, se nós não estivermos firmados no Senhor. Se nós não tivermos a unidade promovida pelo Senhor. Nós ouvimos domingo, não é uma unidade a qualquer preço. É a unidade do corpo de Cristo. Irmãos, onde há unidade, o Senhor derrama bênçãos. Paulo não é parcial. Paulo não fala, Evódia, vai lá e fala com Sintique. Sintique, vai lá e fala com Evódia. Não. Paulo não é parcial, não existe parcialidade em Deus. Não existe partidarismo em Deus. Em Deus não existe quem tem a razão. Em Deus não existe passar a mão na cabeça. Paulo diz o seguinte, olha, eu rogo, eu suplico a Evódia e suplico também a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Ele não está falando aqui de ter todos os pensamentos iguais. Isso nem saudável seria. Ele está falando aquilo que ele já fala no capítulo 1, versículo 27. Para que, por causa do Evangelho, tenhamos unidade. Por causa do Evangelho, tenhamos unidade. Não existe, irmãos, um corpo chamado corpo de Cristo dilacerado. É emblemático que quando ele estava lá na cruz, e era costume romano quebrar a perna daqueles que estavam crucificados, a Bíblia diz que os soldados passaram, porque quando chegaram em Jesus, ele já havia expirado. Aquilo é emblemático. O corpo de Jesus não foi quebrado. Você consegue entender qual é a mensagem que está ali na cruz? Não existe um corpo de Cristo quebrado. Não existe um corpo de Cristo dilacerado. O corpo de Cristo permaneceu. Mas, irmã, e quando é difícil ter unidade na comunidade da fé? Ele fala com alguém anônimo. Não tem nome esse fiel companheiro de jugo, e nem precisa ter. Para que você faça algo de importante, para que você faça algo de relevante, você não precisa ter o seu nome citado. Você não precisa fazer parte de algo. Você não precisa ser chamado. Você não precisa ter um título. Consegue entender? Ele fala, a ti, fiel companheiro de jugo, eu peço que você as auxilie. E a palavra aí é que você agarre nelas. Porque Paulo percebeu que estava difícil para elas se acertarem. Mas só que o papel do fiel companheiro de jugo não é incendiar, é aplacar. Muitas pessoas, no seu trabalho, na sua casa, na sua família,
na sua comunidade de fé, você vai perceber com dificuldade, com pessoas. E o que o Espírito Santo faz quando percebe que está difícil? Ele levanta um fiel companheiro de jugo. Ele levanta alguém imparcial. Ele levanta alguém que não tem time. Ele levanta alguém que não tem medo de falar. Ele levanta alguém que não tem medo de confrontar. Ele levanta um Natã. Olha, o que você está fazendo está errado. Por quê? Porque Paulo diz que aquelas mulheres trabalharam muito com ele no Evangelho. É possível que pessoas que trabalharam juntos no Evangelho, hoje não andem mais juntos. E o que a gente faz? Joga gasolina na fogueira? Não. A gente vai e fala: Evódia, você está errada, precisa mudar. Sintique, você também está errada, precisa mudar. Aquelas mulheres foram testemunhas na igreja de Filipos. Eu quero inferir aqui quantas pessoas, pelo testemunho delas, talvez pelo seu testemunho um dia no trabalho, pelo seu testemunho na comunidade, pelo seu testemunho de paz na sua casa. Então, quando tem alguma desavença, que Deus levante um fiel companheiro de jugo para ir lá e falar: olha, vocês já trabalharam juntos. De repente você já se relacionou melhor com um parente seu. Vocês já trabalharam juntos. Talvez vocês já levantaram a casa juntos, que hoje é o motivo da discórdia. Talvez vocês já juntaram algum dinheiro juntos, que hoje é o motivo da discórdia. Talvez vocês sonharam juntos por aquilo que hoje é o motivo da discórdia. Que Deus levante um fiel companheiro de jugo para dizer, não para outra pessoa, mas para você e para ela: está na hora de parar com isso. Está na hora de parar de briga. Está na hora de parar com a discórdia. Vocês já andaram juntos. Vocês já oraram juntos. Vocês já trabalharam juntos. Não há parcialidade em Deus. Não há alguém que Deus vai dizer: não, você é o meu queridinho e eu vou tratar de você, e o culpado é o outro. O culpado sempre é o outro, porque é mais fácil. Mas Deus está dizendo: entregue para Evódia a parcela dela de responsabilidade, e entrega a Sintique a parcela dela de responsabilidade. E Paulo, como o apóstolo fundador daquela igreja, e com autoridade para falar com ela, se Paulo podia falar: para com essa briga, para de meninice, você imagina Deus o que ele pode falar com a gente? Está na hora de parar. Porque eu estou preso aqui. E Paulo, possivelmente ele estava preso, acorrentado a um soldado romano. E ele não estava brigando com o soldado. Ele estava pregando para o soldado. Por isso é que ele diz: alegrai-vos. Paulo, nessa carta, ele vai dizer: olha, as minhas cadeias fizeram o evangelho conhecido em toda a guarda pretoriana. E quando ele se despede, ele diz: olha, saúdam a vocês até os da casa de César. Ou seja, até no palácio de César, por conta da presença de Paulo, havia pessoas se convertendo ao evangelho. Enquanto Evódia e Sintique estavam brigando na igreja de Filipos. E Paulo diz para elas: olha, por causa das minhas cadeias, o evangelho tem progredido. Por causa das minhas prisões, o evangelho tem progredido.
O que as dissensões familiares têm feito para o testemunho do Evangelho na sua casa? O que as disputas, muitas vezes, entre pessoas que são cristãs e trabalham na mesma empresa, no mesmo lugar, mas que não se suportam, têm contribuído para o progresso do Evangelho? Paulo está dizendo, olha, eu sei o que eu estou fazendo aqui, preso. O que vocês estão fazendo aí? Soltos. Vocês estão fazendo o quê? Unidade promovida pelo Senhor. Paulo diz para um homem anônimo: você não precisa dizer para ninguém que você é que trouxe as duas irmãs ou os irmãos, que você... Não. Esse homem aqui não tem nome. Não precisa. A mensagem é maior que o mensageiro, irmãos. A ação, o trabalho, maior que ele. Vamos continuar aqui nos versículos seguintes. Versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Esse imperativo, porque é um imperativo, alegrem-se. Mas, irmãs, eu não tenho motivo para me alegrar. Irmãos, Paulo não está falando de uma alegria sem sentido, de você ficar rindo o tempo todo. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de algo muito maior, muito mais profundo. E vindo de um homem encarcerado, isso tem um peso de constrangimento muito maior. Paulo está falando da alegria de quem sabe que nem a morte e nem a vida podem nos separar do amor de Deus. Na introdução do culto, o irmão João falou sobre alegrei-me quando me disseram. Irmãos, você precisa estudar os salmos de peregrinação. Você precisa entender como aquelas pessoas vinham para a casa de Deus. Eles vinham cantando: meu Deus, eu vou para a tua casa. Eu vou me reunir com os teus santos. Eu vou cantar. E você pode dilatar isso um pouco mais, não só a questão do templo em si, mas uma reunião de oração. Um momento onde você vai para o trabalho. Gente, eu estou indo para o trabalho e tem aqueles 10 minutos antes onde eu vou orar. Onde eu vou chamar pessoas para orar comigo. Onde eu vou chamar A questão desse tempo, dessa era perversa, é que as pessoas querem se alegrar com o seu trabalho, com o seu emprego, com o seu salário, com a sua saúde. Irmãos, os mosquitos estão ficando mais fortes. As doenças que antes eram tratadas com mais rapidez, elas estão se potencializando. Irmãos, a questão não é mancha de óleo, fogo na Amazônia. A questão é que basta um estalar de dedos, irmãos, para tudo isso aqui acabar. Ou você acha que isso aqui vai ficar para sempre? Não vai, irmãos. Então a minha alegria está, se eu estou focando no concurso. Se eu passar, eu vou dar saltos de alegria. Até faço um culto em ação de graças. Mas tem que ter motivo físico, motivo material para fazer um culto em ação de graças. É assim agora. Não é uma alegria em causas humanas. Não é alegria porque eu estou na academia e eu corro pra caramba e eu libero serotonina, então eu estou alegre. Não é isso. Davi disse ao Senhor, quando ele reconheceu que havia pecado: Senhor,
traz de volta a alegria da salvação. A questão é que os cristãos não estão meditando no que é salvação. Eles estão meditando no que é dinheiro no banco. Eles estão meditando no que é criptomoeda. Eles estão meditando no que é saúde, mas não na salvação. Os 70 voltaram alegres. Os 70 voltaram alegres para Jesus e dizendo: olha, os demônios caíram quando nós oramos. Jesus fala para eles: olha, não se alegre porque os demônios se submetem a vocês. Porque os demônios se submetem até a quem não conhece a Jesus, dependendo do contexto. Em muitos lugares, tem demônios sendo expulsos, supostamente, por pessoas também endemoniadas. Isso é uma questão de acordo entre eles. A gente finge que sai, o pessoal vem para cá, você lota o templo, e fica tudo por isso mesmo. Então Jesus diz para os 70, ou em algumas versões 72, não fiquem alegres porque os demônios se submetem, fiquem alegres porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. O cristão, o salvo, ele precisa ter uma resposta diferente. Nós não estamos falando de sorrir quando eu sei que eu estou com um diagnóstico de câncer. E eu sei o que é isso. Muitos aqui sabem o que é isso. Eu não estou falando de sorrir quando o patrão, o governo decide que vai atrasar o seu salário durante 4 meses. Não é disso. Não é rir nesse momento. Eu sei o que é isso. Não é você ficar rindo quando sabe que você vai ter que entrar 2 vezes seguidas num centro cirúrgico, ser submetido a uma anestesia e não saber se você vai voltar de lá. Também sei o que é isso. Mas ele está falando de uma alegria maior, de uma alegria da salvação, da alegria de quem sabe que não pode ser separado do amor de Deus, de quem sabe que Jesus Cristo morreu para o perdão dos pecados. Irmãs, eu não quero o perdão dos pecados, eu quero o carro mais novo que saiu. Porque a gente está querendo ter a famosa experiência de vida. Recentemente eu ouvi um pastor, o nome dele é Igor Miguel, e ele falou o seguinte: gente, presta atenção nas propagandas de carro. Lá na década de 70, era uma propaganda assim: olha, o carro X, modelo X, 4 rodas, ele anda. É isso que um carro precisa. Hoje, as pessoas ficam paralisadas com a propaganda do novo SUV, ou seja lá o que for. Parece que você está tendo uma experiência transcendental. Toca no carro, o teto, uau! Ai, eu estou alegre. Irmãos, a experiência da salvação é infinitamente maior do que essa. E as pessoas estão felizes, mais felizes porque conseguiram um carro desse do que estão salvas. As pessoas estão mais felizes porque conseguiram o apartamento dos sonhos, com o quarto dos sonhos, com o mobiliário dos sonhos. Mas eles não estão alegres, porque foram salvos, encontrados no lamaçal do pecado, com uma cédula escrita: devedor, condenado. E a Bíblia diz que Jesus tomou essa cédula, cravou na cruz e disse: pago. Você não vai para o inferno. É dessa alegria que Paulo
está falando. Alegrai-vos. Outra vez eu digo para vocês, alegrai-vos. Porque quando nós temos a firmeza no Senhor, algo extraordinário acontece. Quando nós temos a unidade promovida pelo Senhor, algo extraordinário acontece. Quando nós temos a alegria no Senhor, algo extraordinário acontece. Na minha visão, irmãos, a igreja é o lugar onde mais sorrisos poderiam ser encontrados. Porque nós somos a comunidade daqueles que foram salvos, comprados por Jesus. Eu não esqueço o sorriso do Dr. Russell Shedd, às portas da morte. Ele sabia que o Senhor já iria levá-lo. Como o senhor se sente, Dr. Russell Shedd? Cheio de feridas na boca e no corpo. Russell Shedd disse o seguinte, sorrindo, com aquele sorriso bonito que ele tinha: eu me sinto desmamando desse mundo, irmãos. Eu já vou me encontrar com o meu Senhor. Jamais esquecerei essa cena. Peço ao Senhor que eu permaneça e seja como esse servo de Deus. Alegrai-vos, irmãos. Eu sei que vocês, filipenses, estão passando por lutas, discórdias, pressões, mas alegrai-vos, há um motivo para se alegrar. Há um motivo para celebrar, e esse motivo é o Senhor Jesus. Os versículos seguintes, versículo 5, diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Paulo alerta para moderação, maturidade, equilíbrio. E essa palavra moderação, pense comigo, irmãos, é o equilíbrio diante de toda e qualquer situação. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, que muitas coisas têm deixado pessoas desequilibradas. As pessoas estão desequilibradas. As pessoas estão brigando por qualquer coisa. As pessoas estão impacientes. E Paulo fala, olha, sejam moderados. Por quê, irmã, que eu tenho que ser moderado, equilibrado, maduro? Porque perto está o Senhor. E esse perto, autores vão ter duas vertentes. Perto está o Senhor, ou seja, você pode ser equilibrado, você pode ser moderado, você pode ser maduro diante de qualquer situação. Por quê? Porque o Senhor está perto. É Ele quem te ajuda. E outros vão dizer, perto está o Senhor, a sua volta é iminente. Sejam moderados, sejam equilibrados no seu proceder, nas suas ações e nas suas reações. Perto está o Senhor. Versículo 6. Não andeis, isso aqui já é um clássico, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Os filipenses estavam apreensivos. E esse tópico que eu quero colocar aqui para você é a confiança no Senhor. Falamos sobre a firmeza no Senhor,
a unidade promovida pelo Senhor, a alegria no Senhor, a moderação por causa do Senhor que está perto, e seguindo para o final, a confiança no Senhor. Olhe para mim. Os filipenses estavam apreensivos porque Paulo estava preso. Por isso a urgência de Paulo em enviar Epafrodito de volta, para quê? Para que ele falasse, olha, Paulo está bem. Eles estavam apreensivos porque havia mais ou menos uns 10 anos que Paulo havia fundado essa igreja. E aconteceu algo extraordinário nessa época. Muita gente lembrava, ou muita gente sabia, que quando Paulo foi preso lá em Filipos, houve um extraordinário terremoto. As portas se abriram. Os guardas pediram desculpas para Paulo e Paulo foi tranquilamente para a casa de Lídia. Só que agora as coisas estavam diferentes. E a tendência é deixar de confiar no Senhor quando as coisas não acontecem da forma como eu espero. Havia uma pergunta no ar, mas da outra vez que você foi preso, Deus não mandou um terremoto, não aconteceu algo extraordinário, as portas não se abriram? Sim, mas agora não vai acontecer. Então, muitas vezes, quando tudo está acontecendo do jeito como eu quero, como você quer, é fácil confiar no Senhor. Agora você tem que cantar aquela canção, quando tudo diz que não. Então eles estão estranhando, poxa, mas Paulo está preso. Então eles estão apreensivos porque Paulo está preso e porque dessa vez não aconteceu como da outra vez. E o Espírito Santo de Deus pode estar falando para muitos aqui nessa noite. Só que dessa vez não vai ser assim. Só que dessa vez não vai ser como você espera. Só que dessa vez não vai ter nada extraordinário. Só que dessa vez as portas não vão se abrir no dia seguinte. Paulo, ele tinha esperança de visitar os filipenses. Só que ele ainda tinha mais cartas para escrever. Enquanto tiver mais cartas para escrever, a prisão não vai ser aberta. Então, enquanto tiver mais coisa para fazer, Deus não vai te tirar dessa. Até você entender o que é para fazer. O cativeiro, irmãos, ouça isso, não leva nem mais um dia e nem menos um dia. Ele leva o período que Deus determinar. 70 anos. Eu não estou falando que o seu vai demorar 70, não, calma. Estou falando do exílio. Nem um dia a mais. Você não vai ficar numa situação difícil. Nem um dia a mais e nem um dia a menos. Você vai escrever as cartas que precisam ser escritas. É uma paráfrase que eu estou usando. Você vai fazer o que Deus disse para você fazer. Não, vou fazer uma rebelião aqui nessa prisão. Paulo, não vou escrever nada. Não vou fazer nada. Enquanto as coisas não estiverem do jeito que eu quero, eu não vou fazer nada. Alegrai-vos no Senhor. Confie no Senhor. Eles estavam preocupados. Talvez muitos aqui estejam preocupados, porque as coisas não estão acontecendo como eu esperava. Deus está fazendo isso, para que você confie nele. Confiança no Senhor. Deus está fazendo isso para que você não confie na força do teu braço. Confie no Senhor. Deus está fazendo isso para que você não confie na sua saúde. Confie no Senhor. Deus está fazendo isso para que você não confie no seu dinheiro. Confie no Senhor. Deus está fazendo isso para que você não confie numa aposentadoria futura. Deus está fazendo isso para que você confie no Senhor.
no Senhor. E eu sempre citei aqui, quando isso acontece, quando nós vivemos na firmeza do Senhor, quando nós vivemos em unidade promovida pelo Senhor, quando nós nos alegramos no Senhor, quando nós somos moderados por causa do Senhor e quando nós confiamos no Senhor, algo extraordinário acontece. Nesse versículo que nós acabamos de ler, ele diz, olha, levem tudo diante de Deus, as suas petições, pedidos, com oração, que é uma conversa com Deus, súplica, que é algo mais persistente, mais angustiante, com ações de graça. Tudo leve a Deus. A pergunta é, será que eu estou levando para a pessoa correta, da forma correta? Será que eu estou falando sobre o meu estado com a pessoa correta? Será que eu não já falei para todo mundo? E não há problema em você postar se sentindo triste. Já viu isso? Se sentindo angustiado. Tá, todo mundo já sabe. Se sentindo. Fala para Deus como é que você está se sentindo. Primeiro. Para de falar com todo mundo como você está. E deixar Deus por último. Para de ficar na fila do banco reclamando disso ou daquilo. Eu estou preocupado com o futuro. Eu não sei se eu vou me aposentar. Nossa, eu já ouvi hoje. Coloca isso diante de Deus. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Uma colega nossa de trabalho, irmãos, deu a entrada na aposentadoria. E veio a falecer antes do processo andar, num acidente. Você pode garantir que você vai estar vivo amanhã? Eu não posso. Você sabe quantos são os seus dias nessa terra? Salmo 139 diz que todos os nossos dias foram contados pelo Senhor. Então por que você não confia nele? 1 de Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vocês. Ele que está pedindo, irmãos. Tem gente que já não aguenta mais ouvir você falar da mesma coisa. Agora Deus está falando, lança sobre mim. Eu dou conta. Fala, tudo que você falar é importante. Quer chorar? Chora com Deus. Quer dizer que se sentiu injustiçado? Fale com Deus. Quer pedir algo? Peça para Deus. Suplique para Deus. E agradeça a Deus. Versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas. Em tudo, diante de Deus, as suas petições. Com oração, súplica e ações de graça. Já agradece para Deus. Pai, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas obrigado. Paulo recebeu um não de Deus. Quando ele olhava para a igreja de Filipenses, ele agradecia. Obrigado, Deus, porque o Senhor não deixou eu ir. Obrigado, Deus, porque o Senhor disse não. E o que de extraordinário acontece, Regina? Versículo 7. Finalizando. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se a sua versão for como a minha, repita comigo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando Paulo ele usa muito a linguagem do soldado e a linguagem do atleta. Tanto que outra carta que Paulo escreve na prisão, Efésios, você vai lembrar do capítulo 6, que ele vai falando, capacete da salvação, espada do Espírito. Por que ele usa essa metáfora? Porque ele está preso a um soldado romano. Paulo, eu não esqueço até hoje, num dia de aula no seminário, pastor Eliabe Antunes falando com a gente, olha, Paulo, enquanto estava
preso, ao soldado, ele escrevia capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé. Ele olhava para o soldado físico e falava sobre as armaduras de Deus. Paulo aqui está falando, olha, a paz de Deus guardará. Essa palavra dá a ideia de guardas poderosos. Sabe o que Paulo está falando? Quando você está firme em Deus, unido por causa de Deus, quando você está alegre por causa de Deus, quando você está moderado por causa de Deus, quando você confia em Deus, guardas, chamado paz de Deus, guardam a sua mente e o seu coração de forma intransponível. Por que pessoas estão perturbadas em suas mentes, amarguradas em seus corações? Porque não são os guardas de Deus, a paz de Deus que está guardando. E existe uma distinção. Romanos 5:1 diz, paz com Deus. Irmãos, paz com Deus, Romanos 5:1, só Cristo pode dar. Nós éramos inimigos de Deus. A obra de Cristo na cruz nos fez ter paz com Deus. Agora, a paz de Deus, ela é obtida pela obediência em tudo isso que nós falamos aqui hoje. Por que muitas pessoas estão sem paz? Leia Filipenses. Talvez se você conheça alguém, olha, fulano está em depressão, fulano está começando a entrar num processo, estuda a carta de Filipenses com ele, antes dele entrar no ansiolítico. Fala sobre quem era esse homem que estava preso. Fala que esse homem que diz alegre-se, ele estava preso. Ele estava com uma sentença de morte para sobrevir sobre a sua cabeça. Eu quero convidar você para fechar os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos. Pense naquilo que Deus falou com você hoje. Meus irmãos, fiquem firmes no Senhor. Fiquem unidos no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Tenham equilíbrio por causa do Senhor que está perto. Confiem no Senhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Fique de pé nesse momento. Para alguns talvez esteja difícil para dormir. Irmã, eu não tenho tido paz para dormir. Eu não tenho tido paz quando eu ando pelo aquele caminho escuro que vai até a minha casa. Eu não tenho tido paz no trabalho, eu não tenho tido paz no meu coração, eu não tenho tido paz na minha família. Eu quero dizer para você que quando os discípulos estavam amedrontados e se esconderam dentro de casa, talvez seja a realidade de muitas pessoas. A palavra de Deus diz que Jesus atravessou as paredes e disse, paz sejam convosco. Jesus atravessa situações para dar paz ao teu coração. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Deus quer trabalhar na minha e na tua vida. Deus quer trazer paz ao meu e ao teu coração. Por favor. Por favor. E eu quero, em nome de Jesus, se de alguma forma esse apelo do Espírito Santo falou com você, vem até aqui à frente, vamos orar por essa paz. Vamos orar por essa firmeza. Vamos orar por essa confiança. Vamos orar em nome de Jesus, para que essa paz que excede todo entendimento, ela habite a sua mente. A sua mente não é para ser perturbada, é para ser guardada por Deus. O teu coração não é para estar atribulado, é para ser guardado por Deus. É uma paz que o mundo não vai entender. É uma paz que procede de Deus.
É uma paz que não vem por conta da sua conta bancária, do que tem nela ou do que falta nela. É uma paz que vem do príncipe da paz. É uma paz que permeia a carta aos Filipenses, que diz que Deus é soberano. Deus é soberano quando Ele te diz não. Deus é soberano quando Ele te diz sim. Deus é soberano quando você tem trabalho ou quando você não tem. Deus é soberano. Jesus morreu para que você tivesse a paz dele no teu coração, para que a salvação te desse paz, alegria, para que você levantasse a cabeça. Para isso, a paz que excede todo entendimento, a paz que você vai cantar quando você voltar para casa. O caminho pode ser escuro, a minha casa pode ser numa viela, mas eu tenho a paz de Deus em meu coração. As coisas estão difíceis no meu trabalho, mas eu tenho a paz de Deus no meu coração. O orçamento está apertado, irmã, mas eu tenho a paz de Deus no meu coração. Essa semana eu vou pegar um diagnóstico, um exame. Talvez eu tenha que fazer uma cirurgia, eu não sei. Mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, está no meu coração. Pai, é o teu povo reunido, Senhor, neste lugar. É o teu povo levando diante do Senhor todas as petições. Há petições aqui, Pai, que muitos nem imaginam, Senhor. Há orações e há súplicas aqui que muitos nem imaginam. Há dores aqui que muitos nem imaginam, Pai. Mas o Senhor não imagina, o Senhor sabe. O Senhor sabe. Pai, nós agora, em nome de Jesus, oramos ao Senhor, Pai. Traz a muitos corações a alegria da salvação, Pai. Fala com aqueles, Pai, que têm perdido o brilho nos olhos, Pai, o sorriso nos lábios, Senhor. Aqueles, ó Pai, que não sabem onde o filho está, onde a filha está. Ó Pai, não estão preocupados com o dia de amanhã. Por favor, Deus, faz um divisor de águas aqui nessa noite, Senhor. Muda histórias aqui nessa noite, Senhor. Muda visões aqui nessa noite, Senhor. Traz a alegria da salvação, Senhor. Traz a alegria da qual o seu filho, o apóstolo Paulo, falou. Alegrai-vos no Senhor. Eu digo novamente, alegrai-vos. Ele está perto. Aquele que começou a boa obra vai terminar a boa obra em vós. Deus, você não é uma obra inacabada de Deus. Você não é um projeto abandonado de Deus. Você é filho de Deus. Você nasceu para Deus. Você vive para Deus. Ó Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela tua palavra, Senhor. Muito obrigada pelo não que o Senhor disse ao apóstolo Paulo. Por conta desse não, nós podemos ler essa carta nessa noite. Por causa desse não, nós relembramos nessa noite que não precisamos ficar ansiosos. Por causa desse não, nós fomos lembrados nessa noite que podemos confiar no Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Ó Deus, afaga, constrange, fortalece o coração dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, irmãos, que possamos, no nosso lugar, nessa cadeira que Deus separou para você aí nessa noite, agradecer silenciosamente ao Senhor por tudo que Ele nos fez, por tudo que Ele vai fazer. Em nome de Jesus, quero chamar o irmão João Batista.